Olá, amante da linguagem, seja bem-vindo. Esse é o Fala aí, professor. Eu sou o professor Murilo e eu quero bater um papo com você sobre o uso do ponto e vírgula, um sinal de pontuação tão negligenciado e tão mal empregado por aí, né? Vamos lá trocar uma ideia, saber quem ele é e qual é o papel dele no texto? Para começar, pode parecer meio bobo, mas é importante. O ponto e vírgula é um pouquinho de ponto, ou seja, ele cumpre um pouco da função do ponto final, junto da função da vírgula. Ele é um meio termo entre os dois, mas ele não é nem ponto, nem vírgula. Eu insisto nisso porque, por mais óbvio que seja, né, você analisar o nome dele, não dá para considerá-lo como ponto, como várias pessoas fazem. O ponto encerra um período, ele indica o fim, acabou. E depois dele eu inicio um novo, com letra maiúscula. Eu vejo muito texto por aí em que a pessoa coloca o ponto e vírgula e inicia com letra maiúscula depois. Não entendeu muito bem que esse cara não tem a capacidade de encerrar período, porque ele não é ponto. Só que ele também não é vírgula. A vírgula é utilizada para fazer isolamentos de um determinado termo, de uma expressão que apareceu ali no texto, ou de um posicionamento fora do normal, ou de uma expressão explicativa. Ela tem uma breve pausa destacando ali entre um ponto de leitura e outro ponto de leitura, a partir de funções sintáticas distintas. No entanto, o meu ponto e vírgula é uma mistura entre os dois. Digamos que ele é uma vírgula anabolizada, marombada, mais forte, afinal ela tem a companhia do ponto. Pegou essa ideia dela ser mais forte do que a vírgula? Por ser mais forte do que a vírgula, esse tal ponto e vírgula tem que representar também pausas, separações mais fortes, mais intensas. Vamos ver como? Eu posso utilizar esse tal ponto e vírgula para separar itens complexos de uma lista, que vira e mexe já carregam consigo algumas vírgulas e algumas observações. Por exemplo, o projeto envolveu 3 etapas principais: levantamento de dados, análise estatística e elaboração do relatório final. Esses elementos são muito direcionados, um de um começo, o outro do meio e o outro do final. Eu quero deixar claro aqui uma ênfase, um destaque entre os 3. Eu posso colocar o ponto e vírgula aqui para acentuar a separação. Agora, eu também posso fazer o ponto e vírgula se esses meus termos estiverem acompanhados de pequenas observações. Por exemplo, o projeto envolveu 3 etapas principais: levantamento de dados, vírgula, que ocorreu em maio, ponto e vírgula. Análise estatística, vírgula, desenvolvida em julho, ponto e vírgula, e elaboração do relatório final, vírgula, concluída em setembro. Repara que cada etapa já está acompanhada de uma espécie de caracterização, de um comentário temporal. Então eu já teria a vírgula ali para falar dele. Se eu coloco a vírgula para separar também cada termo, vira uma bagunça gramatical. Então eu indico com o ponto e vírgula uma pausa mais gritante, mais forte, e com a vírgula apenas uma pausa para falar de um comentário, uma pausa de um elemento com o outro que é muito mais sutil, que é muito mais leve. Notou a importância desse ponto e vírgula até aqui? Só que eu também posso utilizar esse cara para separar orações independentes. Só que ao invés de colocar um ponto, já que eu quero separá-los, eu quero também destacar que existe um diálogo entre eles. Por exemplo, assim, ó. A proposta foi aprovada pelos docentes, ponto e vírgula. Os alunos, contudo, solicitaram ajustes no cronograma. Eu tenho ali uma separação entre as duas orações, eu quero destacar essa separação, eu uso ponto e vírgula, porque aí eu mantenho as duas dentro do mesmo período, mas eu evidencio que elas vão para caminhos contrários. Então, de maneira bem prática, a gente vai usar o ponto e vírgula quando o meu ponto não for necessário, eu não quero encerrar nada, e a minha vírgula não estiver dando conta. Então eu vou separar orações independentes, né, com certa autonomia, guardando ali uma relação lógica entre elas, e eu vou colocar também esse ponto e vírgula para separar termos que precisam de um certo afastamento, porque eles já carregam algumas observações contidas ali. Vale lembrar, depois do ponto e vírgula,
letra minúscula, porque nós não encerramos o período. Espero que tenha sido claro e também que você consiga utilizar esse sinal de pontuação, porque ele dá um requinte bem bacana para o texto. Até a próxima e até mais!